Em setembro de 1994, Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, recebeu uma mensagem ameaçadora. Era um aviso de que a sua vida estava em perigo. O centro da mensagem dizia que esta informação estava secretamente codificada na Bíblia. Rabin ignorou o aviso e um ano depois o primeiro-ministro foi assassinado. O código escondido na Bíblia não apenas previu o assassinato de Rabin, mas também previu a data e até o nome do assassino. Secretamente codificada na Bíblia, escrita há milhares de anos, estão as previsões de todos os grandes eventos mundiais, incluindo eventos aterrorizantes ainda por vir. As religiões abraâmicas são aquelas que adoram o Deus de Abraão e estas incluem o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E isto é mais de metade da população humana, que é mais de 4 bilhões de pessoas. E desde o surgimento destas religiões, os crentes tentaram derivar o significado dos textos religiosos. E isto é feito normalmente através da decifração do simbolismo e da alegoria, mas cientistas da computação, estatísticos e matemáticos encontraram informações literais codificadas no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, escrito entre 2000 e 3000 anos atrás, é baseado nos 24 livros da Bíblia hebraica. E apesar de ser um dos textos mais antigos do mundo, permaneceu inalterado por todo este tempo. Quando os escribas faziam cópias do Antigo Testamento, se eles cometessem um único erro, todo o texto tinha que ser enterrado. Mas, por que a precisão era assim tão importante? A maioria diria que é porque esta é a palavra de Deus e alterar a sua palavra seria blasfémia. Mas pode haver uma razão mais técnica para manter a precisão de que Deus ou alguém codificou segredos dentro dos textos. No final do século XVIII, o Rabin Bashia ben Asher encontrou um código escondido no livro de Gênesis. Ele leu 4 letras, pulou 42 letras, leu outras 4 letras e assim por adiante. E quando as suas letras escolhidas foram enfileiradas juntas, elas criaram uma nova passagem que descrevia a criação da Lua. Esta frase também dizia que o mês lunar tem precisamente 29,53 dias. Agora, essa é uma descoberta significativa, porque a duração exata do mês lunar só foi calculada em 96 pela NASA. A obra do Rabin ben Asher foi revisitada assim na década de 1940 pelo Rabin Vis Mandel. Vis Mandel chamou este tipo de código de sequência de letras equidistantes, ou ELS, também conhecido como código de pulo. E funciona assim: você pega numa letra e um número de letras. Então você pula um certo número de letras. Então você pega o mesmo número de letras, pula o mesmo número e torna a repetir. O Rabin ben Asher pulou 42 letras, mas você pode usar qualquer outro número. Em seguida você liga as suas letras para formar novas palavras. Nos anos de 1940 isso era extremamente difícil de fazer manualmente, mas mais tarde, usando computadores para encontrar códigos de pulo, se tornaria incrivelmente fácil. Os programas de computador também podem expandir a técnica de código do pulo usando parâmetros de pesquisa mais complicados. Originalmente, as letras encontradas em código de pulo seriam encadeadas de forma a formar uma longa linha de texto, mas os computadores permitiram que os pesquisadores tornassem essas cordas longas e as dividissem em linhas. E essas linhas podem ter 20 caracteres, ou 50, ou o que você colocar no programa. Agora, com as letras dispostas numa grade, novas mensagens podem ser encontradas procurando pelo texto horizontalmente, verticalmente e até diagonalmente. É mais ou menos como resolver um quebra-cabeças de caça-palavras. Então, usando esta técnica, os matemáticos Eliyahu Rips e Doren Whitson e Yoav Rosenberg atuaram numa série de experimentos em 1985 chamado do Experimento dos Grandes Rabinos. Rips e os seus colegas fizeram uma lista de 34 famosos rabinos e sábios da Enciclopédia dos Grandes Homens de Israel. Eles inseriram os nomes dos rabinos no seu programa para ver se eles estavam referenciados em código na Bíblia. E será que o programa encontrou os rabinos?
Mesmo que estes 34 homens tenham nascido e morrido centenas ou milhares de anos depois que a Bíblia foi escrita, os seus nomes foram encontrados na Bíblia. Cada um deles. Os Dr. Rips, Whitson e Rosenberg pegaram os nomes dos rabinos famosos e os inseriram no seu programa de computador. O programa foi então instruído a repetir através de vários códigos de pulo e tamanhos de grade procurando pelos nomes. Uma vez que uma combinação era encontrada, o programa então procuraria horizontalmente, verticalmente e diagonalmente por datas que cruzam os nomes. Estas datas seriam então comparadas com as datas conhecidas de nascimento e morte para cada um deles. Os resultados do experimento surpreendeu a todos. O programa de computador encontrou todos os nomes de rabinos codificados na Bíblia e, quando dispostos numa grade, eles também encontraram as datas de nascimento e morte cruzando os nomes. Eles tentaram novamente com mais 32 nomes. Novamente o programa funcionou. Todos os nomes e datas foram codificados na Bíblia. Para ter a certeza, eles testaram o seu programa no romance Guerra e Paz e outros longos textos religiosos. Eles não encontraram nada, apenas letras aleatórias, mas na Bíblia os nomes estavam lá. No total, eles encontraram os nomes de 166 homens codificados na Bíblia, milhares de anos antes de qualquer um deles nascer. O Dr. Rips disse que a probabilidade disto acontecer por acaso é de cerca de 1 em 10 milhões. A única conclusão que se poderia tirar desta pesquisa científica sobre os códigos de Torá é que eles existem e não são uma mera coincidência. O Dr. Rips, Winston e Rosenberg publicaram os resultados deste estudo na revista Statistical Science. Naturalmente, o estudo foi controverso. Vários especialistas tentaram encontrar um erro, mas ninguém conseguiu. Em 1997, Harold Gans, um matemático criptológico sénior da NSA, preparou-se para desmentir o código da Bíblia. Quando Gans ouviu a história pela primeira vez, ele não estava apenas cético. Ele disse que era um absurdo. As pessoas estão sempre inventando todo o tipo de alegações estranhas. O monstro de Loch Ness, o pé grande, discos voadores. E eu, por natureza e por formação, sou uma pessoa cética. Um dia, a minha esposa perguntou se eu já tinha ouvido falar de algo chamado Códigos de Torá. Eu disse que sim, mas ela não deveria levar isso a sério. Ela me perguntou: como é que você sabe? Você olhou para isso? Eu me lembro claramente de dizer: eu tenho coisas melhores para fazer com o meu tempo do que correr atrás de bobagens. E ela disse: como é que você sabe que são bobagens? Gans criou então o seu próprio programa de computador para desmentir o código da Bíblia. Ele não só foi capaz de encontrar os nomes dos rabinos e as suas datas de nascimento e morte, lá na Bíblia, como o seu programa também encontrou os seus locais de nascimento e morte. Outro cético que se tornou crente. Em 1990, Dr. Rips teve uma ideia. Ele conseguiu encontrar informações sobre rabinos que viveram centenas de anos atrás. Então, ele se perguntou se a Bíblia também tinha informações sobre pessoas que ainda estavam vivas. Em 1990, Saddam Hussein foi uma dessas pessoas mais famosas do planeta. O Dr. Rips colocou o nome do ditador no programa para ver se ele estava codificado na Bíblia. E ele estava. E se o código da Bíblia estava correto, Saddam Hussein iria atacar Israel em 3 semanas. E sabem o que mais? Ele atacou. É simplesmente incrível. E só na Bíblia é que você encontra isto. Quando, por exemplo, pulando um número igual de letras, você soletra a Presidente Kennedy, as próximas letras na sua sequência de pulos diz morrer e Dallas. E está codificado no mesmo lugar. Então, quando você procura por Shakespeare, as próximas palavras na mesma sequência de pulo distante igual, digamos que apresentará peças do palco e Hamlet, Macbeth, que ficam codificadas no mesmo local. Quando o Dr. Rips inseriu o nome de Saddam Hussein no seu programa de código da Bíblia, o nome foi encontrado e também cruzando o nome de Saddam Hussein estavam as palavras míssil russo e fogo no terceiro Sabat. Em 18 de janeiro de 1990, o terceiro Sabat do calendário hebraico, o Iraque disparou um míssil fabricado na Rússia contra Israel, iniciando a Guerra do Golfo. Isto fez com que o Dr. Rips pensasse se outros eventos importantes teriam sido codificados na Bíblia. Descobriu-se que muitos foram.
Em 1992, Michael Drosnin, um jornalista investigativo americano, estava em Israel trabalhando numa reportagem sobre a guerra no Médio Oriente. Enquanto estava lá, ele foi informado sobre o trabalho do Dr. Rips. Michael não acreditava em Deus, muito menos que Deus colocaria mensagens codificadas na Bíblia. Mas parecia uma história interessante. Drosnin originalmente reservou uma hora para falar com o Dr. Rips, mas antes que a hora terminasse, Drosnin estendeu a sua estada em Israel. Rips mostrou para Drosnin que era possível que a Bíblia contivesse bilhões de mensagens. Drosnin ficou intrigado, mas cético, e tentou desmascarar a teoria. Ele não conseguiu. Em vez disso, ele trabalhou com Rips para ver quais outras mensagens poderiam ser descodificadas. Nos anos seguintes, Drosnin e Rips encontraram mais de 1000 eventos codificados no texto do Antigo Testamento. Eles olharam para o livro de Gênesis, onde Deus diz a Abraão: "Olha agora para o céu e conta as estrelas." Codificadas nesta passagem é a data de 20 de julho de 69 e a palavra nave espacial e Apolo 11. A frase crise económica é encontrada uma vez, que é cruzada com as palavras depressão, ações e o ano de 1929. A palavra Oklahoma cruza a palavra Murrah, que foi o prédio destruído no bombardeio da cidade de Oklahoma. Cruzando estas palavras está a frase: o seu nome era Timóteo. Em maio de 1994, o Shoemaker Levy 9 estava em todas as notícias. Os cientistas estavam especulando se colidiria ou não com Júpiter. Drosnin pesquisou o código da Bíblia e encontrou a resposta. O nome exato, Shoemaker Levy, estava lá. Ele se cruza com a frase: vai bater em Júpiter. A frase tem a data de 16 de julho de 94, a data correta do impacto. Nesse mesmo ano, Drosnin procurou o nome do primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. O nome de Rabin estava ao lado da frase: assassino irá assassinar, e a data hebraica 5756, que estava a alguns meses de distância. Na língua hebraica, os números também têm significados de palavras. 57 e 56 pode ser interpretado como você vai mudá-lo. Drosnin sentiu que isso era um sinal de que ele poderia e deveria tentar impedir que essa previsão se tornasse realidade. Então ele enviou uma mensagem ao primeiro-ministro. Rabin não ouviu e morreu um ano depois. Assim, tal como o código da Bíblia previu. Em 26 de janeiro de 1996, Drosnin e o Dr. Rips encontraram outra previsão bem sinistra. A palavra Líbia cruzava a frase holocausto atômico. Se as previsões não pudessem ser alteradas, isto não seria um bom presságio para Israel ou para o mundo, porque a data que cruzou a Líbia e o holocausto atômico foi 27 de janeiro de 1996. Amanhã. O código da Bíblia continha a frase holocausto atômico, cruzava com a palavra Bíblia e a data de 27 de janeiro de 96. Naquele dia, Gaddafi, líder da Líbia, fez uma declaração pública de que os países árabes ameaçados por Israel têm o direito a armas nucleares. Michael Drosnin temia que este fosse o início de uma guerra nuclear. Mas felizmente a previsão serviu mais como um aviso do que para uma guerra real. Após a previsão sobre o assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, o governo israelense levou a sério as previsões do código da Bíblia. Eles fizeram isso silenciosamente e com ceticismo, mas ainda ouviram. Drosnin especulou que Israel pode ter trabalhado nos bastidores para evitar uma guerra nuclear com a Líbia, usando o código da Bíblia como uma fonte potencial de inteligência. Mas isso é algo que eles nunca admitiram publicamente. Com o passar dos meses, mais previsões do código da Bíblia se tornaram realidade. Previa-se que Benjamin Netanyahu perderia a eleição de 1996 para primeiro-ministro para Shimon Peres. O código da Bíblia dizia o contrário. E, de facto, Netanyahu venceu a eleição muito acirrada por menos de 1% dos votos. Lady Diana morreu num terrível acidente de carro em Paris em 1997. O código da Bíblia tem muitos detalhes sobre isso. As palavras princesa e Diana são codificadas na mesma distância do código de pulo. Ao lado está a palavra Spencer, que era o seu nome de solteira. Em interseção a Spencer está a palavra Wales, país de Gales, e nos versos ao redor estão as palavras Paris, França, túnel e rio. E você deve se lembrar que ela foi morta em um túnel
perto do Sena. Também está codificada a data AV 5757, que é a data hebraica para agosto de 1997, no mês e ano em que ela morreu. O nome Fayed foi encontrado. Dodi Fayed era o companheiro de Diana, que também morreu no acidente. Posteriormente, pesquisadores encontraram o nome Henry. Henry Paul era um motorista do seu carro. Em 1997, Michael Drosnin lançou o livro O Código da Bíblia, que se tornou um best-seller instantâneo. O seu livro inspirou muitos outros livros sobre mensagens ocultas codificadas no Antigo Testamento. Códigos escondidos na Bíblia previam a queda de Saddam Hussein, a captura de Osama Bin Laden e ambas as guerras do Golfo. Foram encontrados códigos que viram a crise financeira de 2008, o surto da gripe suína e desastres naturais como terremotos, tsunamis e furacões. Mas esses foram eventos que aconteceram no passado. Interpretar eventos passados usando o código da Bíblia era mais fácil do que prever o futuro. Quando o evento já aconteceu, você tem todo o contexto. Se a palavra Hiroshima estiver cruzada com as frases fogo dos céus e bolhas e ebulição, é fácil ver que isso se refere a uma bomba atómica e à doença da radiação. Mas prever o futuro não é tão fácil. Sem contexto, o que bolhas e ebulição significariam? Você estaria então imaginando o significado das frases. Não é científico, mas o Código da Bíblia prevê terríveis desastres futuros. E Drosnin sentiu que se pudesse localizar uma chave para decifrar todas as previsões da Bíblia, esses desastres poderiam ser evitados. Finalmente Drosnin encontrou a chave, um pilar de pedra ou obelisco. E de acordo com o Código da Bíblia, ele foi enterrado na Jordânia, perto do Mar Vermelho. Então Michael Drosnin pediu permissão ao governo jordaniano para escavar a área. Para sua surpresa, a permissão até foi concedida. A lógica me diz que a Bíblia foi codificada para nos levar informações muito importantes. Certamente foi codificada por alguma inteligência que poderia vir adiante no tempo. Foi codificada de tal forma que seria encontrada agora por uma tecnologia que existiria pela primeira vez hoje, o computador. Em 2002, Michael Drosnin acreditava que a Bíblia continha um código oculto que previu uma guerra nuclear iminente. Ele encontrou referências à cidade de Jerusalém e Nova York, cruzando o nome Bin Laden. Em 2006, Drosnin contactou os governos de Israel e dos Estados Unidos, mas eles ignoraram os seus avisos. Mesmo que a guerra nuclear não tenha acontecido em 2006, Drosnin ainda sentia que havia um perigo iminente e estava preocupado por ter errado a data. Drosnin acreditava que havia uma chave para todo o código da Bíblia na forma de um obelisco de pedra escondido em algum lugar no deserto da Jordânia. E se este obelisco fosse descoberto, iria permitir que todas as previsões do Antigo Testamento fossem decifradas, evitando assim o apocalipse que se aproximava. Mas quem colocou o obelisco no deserto em primeiro lugar? E por que ele faria isso? Drosnin não era religioso. Ele não acreditava que era Deus falando com Moisés no topo do Monte Sinai. Drosnin realmente acreditava era que Moisés estava falando com extraterrestres. Porque o código da Bíblia pode ser decifrado com um computador, Drosnin acreditava que a única maneira de criar o código era com um computador incrivelmente avançado. A teoria era que, fornecendo dados suficientes, um programa de computador extremamente avançado poderia com sucesso prever todos esses eventos do futuro. Da mesma forma que um computador hoje pode prever padrões de tráfego em rodovias ou o clima. Você coloca o número máximo de dados possíveis e então o computador consegue prever com razoável previsão a velocidade que os carros se irão mover em uma rodovia ou se vai chover ou fazer sol. Se os extraterrestres usarem programas de computador que operam a um nível quântico, eles irão poder prever qualquer resultado possível. Quando o governo jordaniano aprovou o pedido de escavação, Drosnin trouxe especialistas de todo o mundo. Arqueólogos, geólogos e pesquisadores de todos os tipos foram trazidos de avião. Finalmente, o obelisco seria descoberto e cada código escondido dentro do Antigo Testamento seria finalmente desbloqueado.
Mas infelizmente, no último minuto, a licença de escavação foi revogada. Michael Drosnin iria publicar então mais 2 livros sobre os códigos da Bíblia. Mas com o passar dos anos, menos previsões se tornaram realidade. Cada novo livro teve um desempenho pior do que o anterior. Em junho de 2020, Michael Drosnin faleceu após passar 25 anos pesquisando, mesmo aprendendo até hebraico no processo. E Michael Drosnin não viveria para ver o código da Bíblia aprovado. A prova está supostamente enterrada no deserto e encontrá-la exigiria nada menos do que um milagre. E até conseguirmos esse milagre, teremos que nos contentar com a ciência. O código da Bíblia não nos dá um futuro pré-determinado. Ele nos conta todos os nossos futuros possíveis. E tendo esta informação com antecedência, podemos evitar que os piores perigos ocorram. Quando Michael Drosnin lançou o seu primeiro livro, O Código da Bíblia, eu fiquei fascinado com isto. Se a Bíblia foi criada por humanos que viajam no tempo para o futuro, alienígenas de outro mundo ou próprio Deus, Drosnin parecia responder a perguntas que todos nós temos. Estamos sozinhos ou há algo mais como uma inteligência além da nossa compreensão? Se a pesquisa em códigos bíblicos era considerada marginal, então Michael foi considerado à margem da margem. Drosnin construiu sob o trabalho do Dr. Rips, que publicou pela primeira vez o seu artigo sobre códigos da Bíblia em 1985. Mas o professor Rips não acreditou nas previsões de Drosnin. Ele sentiu que Drosnin estava apenas vendo o que ele queria ver e iria manipular e interpretar os resultados do programa de computador para apoiar as previsões. Mas para ser justo, o Dr. Rips ainda acreditava que o estudo original, o grande experimento dos rabinos, era verdade e que os nomes e datas dos grandes sábios hebreus estavam codificados na Bíblia. No entanto, o trabalho do Dr. Rips teve desafios. Em 1999, o matemático austríaco Brendan Mackay publicou o seu próprio artigo na Statistical Science, o mesmo jornal onde o Dr. Rips publicou. O Dr. Mackay apontou que a metodologia de Rips era profundamente falha. Por exemplo, no estudo do Dr. Rips, se o mês e dia estivessem corretos, mas o ano estivesse errado, isto ainda era contado como uma combinação. Se o ano estava correto e o mês estava errado, também era uma combinação. Além disso, o Dr. Rips permitia a combinação de nomes que eram apelidos muito vagos. Apelidos, títulos e iniciais foram todos contados como combinações. Por exemplo, se você estiver procurando combinações sobre Elvis e A. Presley, ou Mr. Presley, ou EAP, todos seriam considerados combinações. Assim como o marido de Priscila, ou o pai de Lisa Mary, ou mesmo o rei. Além disso, enquanto o hebraico moderno usa vogais, a antiga língua hebraica escrita, não. Então, combinações de palavras foram encontradas usando apenas consoantes, o que deu aos pesquisadores muito espaço de manobra. O Dr. Rips e Michael Drosnin rejeitaram esta crítica. Na verdade, Drosnin disse: se os meus críticos puderem encontrar uma mensagem sobre o assassinato do primeiro-ministro no livro Moby Dick, talvez eu acredite nele. E não foi apenas o assassinato de Yitzhak Rabin em Moby Dick. Mackay encontrou e mostrou que estava lá várias vezes e que foi encontrado apenas uma vez no Antigo Testamento. Mackay também mostrou que a morte de Lady Di estava no livro Moby Dick, assim como referências ao assassinato de Robert Kennedy, bem como outros eventos famosos. O ponto de Mackay era que se você já conhece o resultado que você deseja e você tem um texto longo com letras suficientes, você pode manipular um programa de computador para percorrer qualquer texto a fim de lhe dar o resultado que você deseja e procura. Mackay até usou esta técnica para encontrar frases sobre o ataque de 11 de setembro na letra da música dos Vanilla Ice. Outro problema é que, embora o texto do Antigo Testamento seja quase idêntico ao texto de 2000 ou 3000 anos atrás, não é uma correspondência perfeita. Se compararmos o texto atual com cópias mais antigas, como os pergaminhos do Mar Morto, mostram uma discrepância de alguns caracteres. Um leitor humano não notaria a diferença, mas um programa de computador projetado para criar uma mensagem pulando um certo número de caracteres exatos, isso iria interromper o programa. Então, será que existem mensagens escondidas no texto da Bíblia? Ou este é mais um caso da mente humana tentando formar padrões de forma aleatória?
tentando colocar ordem no caos? Eu não sei. Eu sei que existem coisas no universo além da nossa compreensão e enquanto existirem mistérios, temos o dever de tentar resolvê-los. Em outras palavras, é a glória de Deus ocultar um assunto e é a honra dos reis investigá-lo. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. O meu nome é Rui Ledvino e este foi o Curiosidades Ocultas. Se você se divertiu e aprendeu alguma coisa, faça-me um favor. Dê um joinha no vídeo, inscreva-se, comente e compartilhe. Fazer isso ajuda imenso o canal. E como muitos dos tópicos que abordamos neste canal, o tópico de hoje foi recomendado por você. Se há uma história que você gostaria de ver ou aprender, diga-me. E por hoje é tudo. Até à próxima e tenha um dia fantástico.